Eu estava esperando, né? Capítulo 649 de Tower of God. Eu vou trazer um resumo pra vocês bem rápido, só explicando o que aconteceu no mangá, e durante a semana eu vou estar trazendo uns assuntos mais, abordando várias coisas que aconteceram, beleza? Então deixa a panelada no like, se inscreve no canal e manda pra aquele seu amigo que gosta de Tower of God. Assim como todo o mangá, ele começo mostra um pouquinho do final do último capítulo 648, na qual o Luzlek levou o Vi para outro lugar. Para onde nós não sabemos, eu teorizei em um outro vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima, sobre onde será que eles foram, né, digamos assim. E tipo assim, nessa parte ele simplesmente deixou uma frase em aberto, né, se Traumerei ia ficar tranquilamente, não ia ficar solitário em seu descanso eterno, depois de ter tomado um puta de um ataque do Vi, né, que ele carregou depois de um tempo, ele formou uma puta onda torrencial, parecendo uma espiral, e atingiu diretamente o Traumerei. Nisso ele simplesmente prometeu que vai levar todos os outros amigos deles do passado com ele, vai dar um jeito de levar eles para esse sono eterno na qual o Traumerei se encontra. Nesse exato momento a gente corta e continua o mangá, em que o Urek Mazino tá muito bravo, tá? Depois eu vou bater tanto nesse cara, mas eu vou bater tanto! Pistola da vida com o Luzlek, prometendo matar ele da próxima vez que eles se encontrassem, porque é mais uma vez que ele consegue fugir de novo, e ele olha pra baixo, vê aquele ataque que atingiu o Traumerei, e infelizmente ele diz que se ele fosse um portador da luz, teria sido tudo diferente. Pessoal, só recapitulando para vocês sabem que os portadores da luz são aquelas pessoas que controlam aqueles cubos, sendo um, até mesmo 3, até mesmo 4 cubos utilizados. Com ele poderia simplesmente teleportar o Traumerei para dentro desse cubo e proteger, né, a luz, né, o farol, são chamados de farol, e poderia estar protegendo o Traumerei ali, seria muito mais fácil. Assim como o Kun fez em alguns capítulos anteriores, deixando o Hack, que estava machucado, né, estava ferido das últimas lutas, e deixou ele dentro do farol, descansando. Logo depois disso ele percebe que tem alguém ali dentro daquele ataque, e nós vemos o Gustang. O Gustang salvou o Traumerei de ter ido de arrasta pra cima. Eu falei pra vocês na análise também sobre isso, que tudo poderia acontecer, e não era certeza de que o Traumerei tinha ido pra vala, galera, porque tipo assim, a gente não tinha visto o corpo ainda, né? Ainda bem que não, porque por mais que o Traumerei tenha escolhas e métodos escusos de utilizar na obra, é um personagem que eu achei interessante a história dele. O Urek fica bobo de saber que o Gustang conseguiu proteger o Traumerei e pergunta como é que ele sabia a forma correta de defender aquele ataque. E o Traumerei simplesmente diz pra ele, aquele cara que está com o irregular é um antigo amigo deles do passado, ele conhecia todas as técnicas deles. Então arquitetou um plano rápido ali para dar um contra-ataque, né? E foi muito plausível isso, e só tá ainda com aquela dúvida de que ele comenta para o Urek que aquele amigo deles, na verdade, é impossível ter acontecido isso, pois ele já havia morrido muito tempos atrás, e queria entender como isso é possível ele estar no corpo do Ban. O Urek questiona o Gustang se eles vão voltar a continuar aquela luta imbecil deles, e o Gustang diz que não, ele vai fazer o que o Urek queria desde o começo e acabar com essa luta de uma vez por todas. Bom, ele tem a intenção de simplesmente ir pro Coliseu e acabar com essa luta com o jogo de xadrez que eles já se propuseram antes de tudo isso, né? O Gustang pega o Traumerei e sai dali. Cena corta e nós vemos o Kun ainda pensando no que aconteceu com o Ban, e é nesse exato momento em que o Barrier tenta roubar as peças de xadrez dele, só que a Andross atrapalha o plano dele, uma bofetada na cara dele. Nesse momento ela já pega a mão do Kun e teleporta com o Bong Bong para poder chegar mais perto do Coliseu. O problema, pessoal, é que nesse exato momento ela se teleporta só um pouco mais próximo do Coliseu, porque ela ainda está cansada, e ela diz pro Kun, não tem como usar mais, eu estou no limite do limite. Então, nesse exato momento que o Gustang, teleportando de lá onde estava a batalha, chega de frente a eles. O Barrier canta a vitória dizendo que sabia que seu líder da família ia conseguir vencer essa batalha, porém a animação dele cai muito rapidinho quando o Gustang diz que quer as peças de xadrez do Kun para resolver esse problema de uma vez por todas. Claro que o Beriel ia ficar bravo com essa situação e com essa escolha do líder da grande família. Só que o líder da grande família dá uma puta de uma bronca nele, dizendo que a distância deles ali, da dimensão do que ele queria fazer, é muito longa, porque o Kun e a Andross, de certa forma, venceram essa partida assim, pois estavam com as peças de xadrez, e ele decidiu acabar com toda essa batalha. Não havia mais sentido continuar essa batalha, e eles iam ir para o xadrez. O Kun diz que vai se entregar de uma vez por todas as peças, tanto para o Lopobia Traumerei e para ele, Lopobia Gustang, só que tinha uma condição ali que ele deixou. Ele queria saber, se ele soubesse, né, o que aconteceu com o Ban e para onde ele foi. O Gustang disse que promete que vai honrar essa promessa, vai dizer para
para ele o que aconteceu, porém não vai ser nada fácil encontrar o Ban. Tudo bem, é o Vi que ele vai ter que encontrar, e eu digo pra vocês, ele tá com o corpo do Ban, então talvez nós vamos ficar um tempo sem o nosso protagonista. Tá emprestado o corpo, espero que ele devolva, mas quais serão as consequências de se esse fragmento ser destruído e o Ban tá sem ele agora? É uma coisa que eu quero comentar com vocês para um outro vídeo, porque eu tenho uma outra teoria sobre isso, então vale a pena a gente comentar, né? Beliar ficou muito pistola com isso, mas não pôde fazer nada, porque se ele quiser fazer alguma coisa, simplesmente o Gustang vai lá e para ele. Com isso, o Kun e a Andross correm para o tabuleiro e colocam a peça de xadrez ali no ponto, começando a partida. Bom, eu disse para vocês que eu gostaria e seria muito interessante se o Kun tivesse que desafiar o Gustang para essa partida de xadrez, o que não aconteceu, mas ele chegou ali e trouxe a peça de xadrez na jogada. O legal disso tudo é que eu disse para vocês também que talvez o Traumerly não fosse de arrasta para cima porque não tinha corpo. Nesse exato momento, o jogo de xadrez, partida de competição entre eles para capturar as peças de xadrez, deu-se ao fim. É uma frase que começou a falar, né? E todas as pessoas do campo de batalha, aparece o Robadon, aparece os soldados de ambas as famílias parando, né, de guerrear entre elas. Então acabou de vez essa guerra e agora sim vai dar início a partida de xadrez entre os dois líderes das grandes famílias, Traumerly e Gustang. Na quarta de novo, o Traumerly tá despertando, né, e fala onde? Perdido assim. E o Gustang fala, oi, finalmente você acordou, tô esperando demais. E se isso aqui fosse uma verdadeira competição, você teria sido desclassificado. O Traumerly questiona ele de por que você quer jogar xadrez comigo ao invés de me matar. O Traumerly também quer saber o que aconteceu, porque ele lembra de ter tomado um grande ataque e ficado inconsciente. O Gustang diz para ele que realmente aconteceu algo, mas ele vai explicar depois e queria que o amigo simplesmente focasse no jogo ali. E ele simplesmente tem uma peça, na verdade, de xadrez ali, que é o rei, né? E ele fala, vou fazer o que? Você só trouxe essa peça de xadrez? O Traumerly começa a rir e diz que tem tudo a ver isso com ele, uma pessoa totalmente solitária. E aí o capítulo acaba, galera. Pessoal, uma parte... Fica aqui nesse vídeo ainda que eu vou comentar uma coisa bacana com vocês. Tipo assim, essa parte que nós vimos que o ataque do Vi foi tão poderoso que até aquela proteção que o Gustang usou para proteger o Traumerly, né, ficou rachada. Então o ataque foi muito poderoso, mesmo o Vi não estando em seu 100% de poder. Então imagina se ele tiver em 100% de poder. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, eu não consegui pegar o Mahwad Northward no cru mesmo, no coreano. Eu já peguei de 2 sites traduzidos e tem 2 diferenças numa fala do Urek Mazino, em que ele comenta que as pessoas que pediram para ele estar ali. Tem um site que eu vi que diz que quem chamou ele para ir lá foi o Baek e a Yuri Zahard, pediu para ele estar intervindo nessa batalha entre eles, que é o que a gente já esperava, já comentei aqui no canal. A outra, na tradução, diz que foi o White e foi a Yuri. Tipo assim, eu fiquei sem entender como assim o White disse para ele voltar lá. O White já era praticamente, né? Ele sobrou mais nada dele, ele tá preso. E ele tá preso dentro do irmão dele agora, né, atualmente. Então, o Joaquim não vai voltar mais por enquanto, né? Porque o cara é teimoso. Então, eu acredito que a tradução mais certa seria do Baek e a Yuri ter se intervido nesse pedido pro Urek se intervir nisso. Mas me diz aí, o que você achou desse capítulo? Você achou bacana? Quais as dúvidas que a gente teve mais? Se você for ver, a gente acabou saindo com mais dúvidas com relação ao último capítulo, porque a gente não sabe o que vai acontecer com os Luzlek, com o próprio Ban, né, nosso protagonista, se ele vai ficar com o corpo, se ele vai perder. Eu já vi o youtuber comentando que, será que o Ban vai morrer e já era? Porque assim, é uma coisa que eu pensei. Imagina o seguinte, o Vi, na verdade, deve ter feito alguma magia no passado para manter essa criança viva. Porque nós não sabemos que magia a Arlen usou, que foi ela conseguiu de alguma forma manter a criança sem se decompor, né? Depois do que aconteceu que o Zahard atacou ela. Será que o Vi arranjou uma forma de uma magia? Ele se sacrificou para armazenar um pouco de fragmento dele dentro da criança, para que a criança vivesse, só que com isso ele também vive dentro dela? Será que foi isso que aconteceu? Vale lembrar que no começo da vez que ele apareceu e está sendo questionado por como ele está ali pelo Gustang, ele diz, questionado pelo Gustang e também pelo Urek Mazino de estar com o corpo do Ban, ele simplesmente fala que desde o começo essa criança foi concebida pela vingança que nós queremos, tanto eu quanto Arlen. Então, tipo assim,
Será que é uma vingança pelo que aconteceu com a criança deles nas mãos de Uzahard e eles arranjaram essa forma de trazer ela à vida, mas também Vi também. Então é estranho. Se foi isso, galera, isso aqui é só uma teoria, tá? Uma teoria. Se foi isso, eu acredito que o Vi não vá simplesmente deixar o Ban morrer. Porque se a intenção deles era fazer a criança ficar viva e combinar com a vingança deles, são duas coisas importantes pro Vi, então ele não vai deixar esse garoto partir dessa para melhor, né? E não vai usar ele para retornar 100%, talvez. Isso é uma teoria. E também ele disse pro Ban, vou pegar emprestado, desculpa, eu vou pegar emprestado o seu corpo por um tempo. Por um tempo nós não sabemos quanto tempo e quantos capítulos vão ser, né? Então tem muito pano para manga. Eu espero que o próximo capítulo a gente vá ver uma interação mais do Luzlek e o Vi, mas eu tô achando que talvez não vai ser isso. Da forma que acabou esse capítulo, talvez o capítulo 650 vai dar continuidade, mostrando um pouquinho lá de fora da batalha, o Robadon, a versão, a perspectiva dele do que aconteceu, talvez as outras pessoas interagindo, e depois volte para os líderes da grande família nessa partida de xadrez e a conclusão disso, né? E eu acho que talvez lá pro episódio 651 a gente vai ter alguma coisa do Vi com o Luzlek comentando assim. Espero que não seja desse jeito. Eu quero ver o Luzlek no próximo capítulo. Mas, pessoal, forte abraço, fiquem com Deus. Deixa a panelada de Shinsu no ar. E durante a semana eu vou tentar trazer mais alguma coisa sobre isso de Tower of God, beleza? E as dúvidas que vocês têm, se vocês têm alguma dúvida sobre esse capítulo, sobre qualquer outra coisa, deixa nos comentários. E outra coisa também que eu estou pensando em trazer desde o começo do mangá, uma análise sobre cada capítulo, ou então eu pego 5 capítulos e converso com vocês sobre eles. Eu acho que vai ser muito legal, vai ser benéfico para quem está começando essa obra agora. Eu acho que vai ser legal aqui pro canal e vai ser legal para vocês também. Então deixa o feedback de vocês aqui que eu vou estar esperando para analisar essa ideia que eu tive, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Fique com Deus, pessoal.